A chuva batia impiedosamente no para-brisas do sedã de 15 anos de Audrey Mitchell, enquanto ela conduzia pelo trânsito noturno do centro de Portland. O seu coração batia acelerado, numa mistura de ansiedade e expectativa. Após 3 anos focada exclusivamente em criar a sua filha de 7 anos, Penny, esta noite marcava o seu primeiro encontro. Um encontro às cegas arranjado pela sua melhor amiga bem-intencionada, Melanie. O universo, no entanto, parecia determinado a sabotar os seus planos. Por favor, hoje não, murmurou Audrey, enquanto o motor chiava ameaçadoramente. Ela já estava 20 minutos atrasada. O carro deu uma guinada para a frente antes de parar completamente à beira de uma rua movimentada, ainda a 6 quarteirões do Alessian, o restaurante chique onde o seu par a esperava. A chuva continuava a cair implacavelmente enquanto ela procurava o telemóvel, ligando para Melanie em pânico. O carro avariou. Vou ter que cancelar, disse Audrey, lutando para conter as lágrimas de frustração. De jeito nenhum, respondeu Melanie com firmeza. Ryan Walsh é o solteiro mais cobiçado de Portland. Você sabe quantos contatos eu tive que fazer para marcar esse encontro? Você vai, mesmo que tenha de rastejar até lá. Audrey olhou para o seu reflexo no espelho retrovisor. O seu cabelo castanho, que ela tinha passado 1 hora a pentear, emoldurava o seu rosto perfeitamente, e o seu vestido verde esmeralda, um luxo que ela não podia pagar, acentuava a sua figura esguia. Ela não se sentia tão bonita há anos. Está bem, suspirou ela, pegando na bolsa e saindo para a chuva torrencial. Quando Audrey contornou o terceiro quarteirão, a chuva tinha transformado o passeio numa pista de obstáculos lamacenta. Os seus saltos altos, raramente usados desde que se tornou mãe, traíram-na enquanto ela contornava um estaleiro de obras. Um passo em falso fez com que ela caísse diretamente numa enorme poça de água barrenta e marrom. A queda foi espetacularmente deselegante, e quando ela se levantou, o seu vestido, antes elegante, estava agora coberto de lama do peito até a bainha. Um transeunte ofereceu ajuda, mas Audrey recusou, mortificada. Perfeito, sussurrou ela, com lágrimas misturadas às gotas de chuva em suas bochechas. Ela pensou em voltar, encerrar a noite, encerrar a vida. Mas os pensamentos sobre Penny a impulsionaram para a frente. Sua filha merecia uma mãe que não desistisse ao primeiro obstáculo, ou mesmo ao 20º. Enquanto isso, na Allegiant, Ryan Walsh olhou para o relógio pela 10ª vez. O CEO da Walsh Innovations, uma empresa de tecnologia em rápida expansão focada em soluções de energia sustentável, não estava acostumado a esperar. Aos 35 anos, sua ética de trabalho implacável lhe rendeu a reputação de brilhante, mas impaciente. Reuniões de negócios, encontros, a própria vida, tudo funcionava de acordo com a sua agenda precisamente calibrada. Outro copo, senhor? Perguntou o empregado, acenando com a cabeça para o copo de vinho vazio de Ryan. Não, obrigado. Acho que a minha convidada não vai aparecer, respondeu Ryan, pegando na carteira. Encontros às cegas não eram o seu estilo, de qualquer forma. Ele só tinha concordado para agradar a sua irmã Jessica, que trabalhava com Melanie, e não parava de importuná-lo para que saísse mais e conhecesse alguém de verdade. Quando Ryan pediu a conta, a porta do restaurante se abriu, revelando uma mulher que ele quase não reconheceu como humana. Ela estava encharcada da cabeça aos pés, o vestido coberto de lama, o rímel escorrendo pelo rosto. Vários clientes se viraram para olhar enquanto ela examinava a sala nervosamente. O primeiro instinto de Ryan foi fingir que não era o seu par. Aquela mulher desastrada não poderia ser a talentosa professora de arte do ensino fundamental que a sua irmã havia descrito. Ele se levantou parcialmente da cadeira com a intenção de sair discretamente pela cozinha, se necessário. Mas então os seus olhos se encontraram do outro lado da sala. Por trás da maquilhagem borrada e da aparência desalinhada, ele vislumbrou algo que o paralisou. Dignidade, determinação e uma vulnerabilidade que parecia estranhamente familiar. Audrey o viu imediatamente, alto, impecavelmente vestido com um fato cinza escuro, cabelos escuros e olhos azuis impressionantes. Ela o reconheceu pela foto que Melanie lhe mostrara. A mortificação tomou conta de sua admiração, enquanto observava a expressão dele mudar de confusão para o que ela supôs ser horror. Isso era um erro. Ela deveria ir embora, poupando ambos dessa humilhação. Mas quando se virou para sair,
Uma pequena voz na sua cabeça, que parecia suspeitosamente a de Penny, sussurrou. Mamã, tu sempre me dizes para ser corajosa. Respirando fundo, Audrey endireitou os ombros e aproximou-se da mesa dele. Ryan. A sua voz estava mais firme do que ela se sentia. Sou a Audrey. Desculpa o atraso, e por estar assim. O meu carro avariou a 6 quarteirões daqui. E depois caí numa poça e ela gesticulou impotente para a sua aparência arruinada. Compreendo perfeitamente se quiseres remarcar. Ryan ficou momentaneamente sem palavras, algo raro na sua vida dominada pelas salas de reuniões. De perto, apesar da lama e da chuva, ele podia ver que ela era bonita, com olhos verdes expressivos que não escondiam qualquer fingimento. Depois de anos a namorar mulheres que pareciam mais interessadas na sua conta bancária do que na sua companhia, a autenticidade óbvia dela era surpreendente. Por favor, sente-se, ouviu-se dizer, puxando a cadeira dela. Acho que merece pelo menos um copo de vinho depois de tudo isso. O empregado aproximou-se, visivelmente hesitante em sentar alguém na condição de Audrey no seu estabelecimento exclusivo. Ryan silenciou-o com um olhar que já tinha intimidado homens muito mais importantes. A senhora vai tomar um copo de Bordeaux e precisamos de guardanapos extra, disse ele com autoridade tranquila. Então, olhando diretamente nos olhos de Audrey, acrescentou. E eu gostaria de ouvir a história completa de como você acabou parecendo que lutou com um jacaré para chegar aqui. Pela primeira vez naquela noite, Audrey riu. Um som genuíno e melodioso que fez com que vários clientes próximos sorrissem apesar de si mesmos. Algo no peito de Ryan apertou inesperadamente. Devo avisá-lo, disse ela, aceitando os guardanapos e tentando limpar o pior da lama. Isso nem chega perto da coisa mais caótica que me aconteceu esta semana. Enquanto Audrey contava a série de percalços que levaram à sua chegada, incluindo a experiência científica da sua filha Penny, que deu errado e deixou o teto da cozinha azul ontem, Ryan ficou fascinado. Ela falava com humor e calor sobre a sua vida como mãe solteira, o seu trabalho como professora de arte para crianças do ensino básico e a sua existência perpetuamente propensa a desastres. Não havia um pingo de autopiedade, apenas uma resiliência refrescante que ele raramente encontrava no seu mundo meticulosamente controlado. Quando o prato principal chegou, o vestido de Audrey estava seco e coberto de lama, mas nenhum dos dois pareceu notar. Ryan partilhou histórias de catástrofes corporativas e suas próprias desventuras na infância, revelando uma alegria por baixo de sua aparência elegante. A conversa fluiu sem esforço, pontuada por risadas que atraíram olhares curiosos de outros clientes. O que nenhum dos dois sabia era que, do outro lado do restaurante, uma mulher reconheceu Ryan e discretamente tirou uma foto dele a jantar com Audrey coberta de lama. Pela manhã, a imagem estaria a circular nas redes sociais, gerando perguntas sobre a mulher misteriosa que havia chamado a atenção do solteiro mais cobiçado de Portland. Na manhã seguinte à sua conexão inesperada, Audrey acordou com Penny a pular na sua cama, segurando o telemóvel da mãe, com os olhos arregalados. Mamã, estás na internet. É o homem com quem saíste? Ele parece um príncipe. Penny empurrou o ecrã em direção ao rosto de Audrey, revelando uma foto que a deixou com o estômago embrulhado. Lá estava ela, coberta de lama e rindo ao lado de Ryan, cujo sorriso revelava uma cordialidade que ela não havia apreciado totalmente naquele momento. A legenda dizia, SEO Ryan Walsh, vivendo na pobreza. O empresário normalmente fiel parecia cativado por essa mulher misteriosa e desgrenhada na noite anterior no Elysian. Oh, não, Audrey gemeu, enterrando o rosto no travesseiro enquanto as memórias da noite anterior voltavam à sua mente. Apesar de sua aparência desastrosa, a noite havia se transformado em algo inesperadamente maravilhoso. Ryan insistiu em chamar um carro para ela depois do jantar, mostrou-se genuinamente interessado na sua vida e pediu para vê-la novamente. Ela presumiu que ele estava apenas sendo educado. Certamente, um homem como ele não iria querer um segundo encontro com a furacão Audrey. Mas agora essa foto complicava tudo. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Melanie. Garota, liga-me agora mesmo. Estás a ser tendência local. Antes que ela pudesse processar esse novo horror, outra mensagem apareceu. De Ryan. Vejo que somos famosos. Café da manhã amanhã. Conheço um lugar onde não se importam com um pouco de lama. Audrey sorriu apesar de si mesma,
Mas a hesitação veio rapidamente. Deixando de lado o encanto da noite anterior, a realidade era assustadora. Ela era uma mãe solteira perpetuamente sobrecarregada, que mal conseguia manter a vida em ordem, enquanto ele dirigia uma empresa multimilionária. O que poderia resultar disso? Ele é seu namorado agora? Perguntou Penny, com os olhos cheios de esperança. Desde que o pai dela a abandonou quando Penny tinha apenas 4 anos, alegando que não era feito para a vida familiar, Rodri se concentrou exclusivamente em criar estabilidade para a filha. Namorar não era uma prioridade. Não, querida. Nós apenas jantamos, respondeu Audrey, bagunçando os cachos loiros de Penny. Agora vamos preparar-te para a escola. Enquanto Audrey seguia a rotina matinal, o seu telemóvel continuava a vibrar com notificações. Quando deixou Penny na escola, 3 pais e 2 professores já tinham mencionado a foto. Aparentemente, namorar o solteiro mais cobiçado de Portland era uma notícia de última hora na sua pequena comunidade. Na escola primária onde ensinava arte, Audrey tentou concentrar-se nas aulas, mas os seus colegas tornaram isso quase impossível. Detalhes agora, exigiu Diane, a professora da 3ª série, encurralando Audrey no armário de materiais durante o intervalo do almoço. Como é que alguém consegue um encontro com Ryan Walsh? Ele não costuma namorar modelos ou executivas? Foi um encontro às cegas, explicou Audrey, organizando pincéis com concentração desnecessária. E foi apenas um encontro. Não é isso que o rosto dele diz na foto, Diane apontou. Ele está a olhar para si como se fosse a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que estava a fazer. Audrey descartou isso com uma risada, mas o comentário permaneceu enquanto ela orientava sua turma da 4ª série em um projeto de aquarela naquela tarde. Será que ele tinha sentido a mesma conexão inesperada? Do outro lado da cidade, Ryan enfrentava o seu próprio interrogatório na reluzente sede da Walsh Innovations. Então, agora você gosta do visual "acabei de sair de um pântano"? Provocou Jessica, sentando-se na beirada da mesa dele. Como irmã e diretora de operações da empresa, ela desfrutava de privilégios especiais, incluindo o direito de invadir o escritório dele sem avisar. Não tens um departamento para gerir? Respondeu Ryan, sem tirar os olhos do computador. Estou a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Falando sério, Melanie diz que Audrey é incrível, mas isso não é típico de ti. Tu já terminaste com Verônica porque ela usou os sapatos errados em um baile de gala beneficente. Não foi por causa dos sapatos, murmurou Ryan, embora soubesse que a crítica não era totalmente injusta. Ele sempre valorizou a precisão e a perfeição nos negócios e na vida pessoal, mas algo na autenticidade sem filtros de Audrey o tocou. Convidei-a para tomar café da manhã amanhã, admitiu. Há algo nela que é revigorante. A expressão provocadora de Jessica suavizou-se. Ótimo. Trabalhas demais e precisas de alguém que te faça rir. Quando Jessica saiu, Ryan se viu olhando para a foto que já havia sido compartilhada milhares de vezes. Ele deveria estar incomodado com a atenção indesejada, com as especulações que isso suscitaria sobre a sua vida pessoal. Em vez disso, ele se viu a estudar o rosto de Audrey, o seu sorriso genuíno, o brilho nos seus olhos. Num mundo onde tudo era calculado e curado, ela aparecera completamente sem retoques, vulnerável, mas resiliente. Era intrigante. Na manhã seguinte, Audrey deixou Penny na casa de uma amiga para brincar no sábado e dirigiu-se ao encontro com Ryan no endereço que ele lhe enviara. Ela esperava um café moderno, mas em vez disso se viu do lado de fora de uma lanchonete despretensiosa chamada Ruby's, num bairro operário longe do elegante centro da cidade. Vestida com jeans e uma blusa simples, notavelmente sem lama, ela entrou e encontrou Ryan, já sentado numa cabine de canto, surpreendentemente casual, com uma camiseta cinza e jeans escuros. Como você está bonita, disse ele com um sorriso quando ela se sentou à sua frente. Pensei em enrolar no meu jardim antes de vir, mas não queria criar um hábito, respondeu ela, aliviada quando ele riu. Este lugar tem as melhores panquecas de Portland, explicou Ryan, gesticulando em torno da modesta lanchonete. O meu pai costumava trazer-nos aqui quando éramos crianças. Esse detalhe, esse vislumbre do seu passado, surpreendeu Audrey. Ela presumiu que o pequeno almoço seria uma oportunidade para ele terminar educadamente o que quer que tivesse começado entre eles, agora que a tinha visto à luz do dia. Enquanto pediam panquecas de mirtilo para ela e omelete vegetariana para ele, Ryan perguntou sobre Penny.
Audrey deu por si a partilhar histórias sobre a obsessão da filha por dinossauros, a sua recente tentativa de melhorar o gato dos vizinhos com marcadores roxos e o seu otimismo inabalável, apesar dos desafios de uma família monoparental. Ela parece incrível, disse Ryan, com uma expressão genuína. Tal como a mãe. Audrey sentiu um rubor a subir-lhe pelo pescoço. Ela é a melhor coisa da minha vida, sem dúvida. Depois que o pai dela foi embora, prometi a mim mesma que lhe daria o lar mais estável e amoroso possível. Nem sempre foi fácil, mas ela faz tudo valer a pena. Como ela se sente em relação a você namorar? Ryan perguntou com um tom casual, embora a pergunta parecesse pesada. Honestamente, até Melanie me empurrar para o nosso encontro às cegas, eu realmente não namorava. Entre dar aulas em tempo integral e ser mãe, não tive muitas oportunidades. Audrey hesitou, depois acrescentou. Além disso, para introduzir alguém novo na vida da Penny, teria que ser algo sério, sabe? Ryan acenou com a cabeça lentamente, e Audrey imediatamente se preocupou por ter falado demais. Eles tinham jantado e tomado café da manhã juntos uma vez. Ela estava se precipitando. Devo esclarecer, acrescentou rapidamente. Não estou a sugerir que tu... Quero dizer, mal nos conhecemos e tu és bem. Tu és tu e eu sou eu, com a minha vida caótica e uma criança e... Audrey Ryan interrompeu gentilmente. Respira. Perguntei por que estou interessada, não porque estou à procura de uma saída. Embora esteja curiosa para saber o que queres dizer com tu és tu. Ela gesticulou vagamente para ele. Tu sabes, bem-sucedido, organizado, o tipo de pessoa que provavelmente tem um plano de 5 anos para o seu plano de 5 anos. Enquanto isso, considero uma vitória se a Penny e eu tivermos sapatos combinando pela manhã. A risada de Ryan foi inesperada e genuína. A minha vida não é tão perfeitamente organizada como tu podes pensar. E para ser sincera, acho a tua autenticidade revigorante. Todos no meu mundo são tão calculistas, sempre a posicionar-se. Apareceste coberto de lama e não tentaste fingir que era uma declaração de moda. A conversa deles continuou durante a segunda chávena de café, fluindo tão facilmente como na primeira vez que se encontraram. Audrey descobriu a paixão de Ryan por energia sustentável e a sua relação complicada com o falecido pai, cuja aprovação ele nunca conseguiu obter. Ryan descobriu a dedicação de Audrey em tornar a arte acessível a crianças de todas as origens e o seu sonho secreto de abrir um centro de arte comunitário algum dia. Ao saírem da cafetaria, Ryan sugeriu que dessem um passeio pelo parque nas proximidades. O sol do final da manhã tinha secado a chuva do dia anterior e os caminhos estavam cheios de famílias a aproveitar o fim de semana. Audrey sentiu uma estranha satisfação ao caminhar ao lado de Ryan, com a conversa pontuada por silêncios confortáveis. Gostaria de te ver novamente, disse Ryan quando chegaram ao carro dela. E gostaria de conhecer a Penny quando achares apropriado. A declaração pegou Audrey de surpresa. Os homens com quem ela namorou brevemente no passado viam a filha dela como um inconveniente, um obstáculo a ser contornado. Nenhum deles jamais expressou interesse em conhecer Penny de forma tão direta. Tens a certeza? Perguntou ela hesitante. Ela é maravilhosa, mas namorar alguém com uma criança é complicado. Ryan olhou-a nos olhos com firmeza. Não tenho medo do complicado, Audrey. O que tenho medo é de perder algo que pode ser importante, porque não se encaixa perfeitamente nos meus padrões habituais. Enquanto Audrey conduzia para casa, sentia-se ao mesmo tempo eufórica e aterrorizada. A parte racional do seu cérebro avisava-a de que aquilo não poderia funcionar. Os seus mundos eram muito diferentes. O potencial para a desilusão era muito alto. Mas outra parte, uma parte que estava adormecida há muito tempo, sussurrava possibilidades. Mal ela sabia que do outro lado da cidade, uma situação estava a desenvolver-se que em breve testaria a sua conexão incipiente de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. 2 semanas após o pequeno almoço no Ruby's, Audrey encontrou-se na sua pequena cozinha a tentar fazer biscoitos com Penny, enquanto trocava mensagens com Ryan. O que tinha começado como um interesse cauteloso rapidamente se transformou em algo mais profundo. Ryan tinha se integrado perfeitamente nas suas vidas, juntando-se a elas nas noites de cinema, ajudando Penny com os trabalhos de ciências e levando café para a sala de aula de Audrey nas manhãs particularmente caóticas. O Ryan vem cá hoje à noite?
Perguntou Penny, mais concentrada em lamber a colher do que em misturar a massa dos biscoitos. A menina de 7 anos tinha se afeiçoado a Ryan com uma facilidade surpreendente, especialmente depois de ele a ter ajudado a construir um modelo do sistema solar que realmente girava. Hoje não, querida. Ele tem um jantar de trabalho importante. Audrey tentou manter o tom neutro, embora já estivesse habituada a vê-lo quase todos os dias. Mas amanhã é a exposição de arte. Ele prometeu que viria ver o meu quadro. Lembrou Penny, subitamente preocupada. E ele virá, assegurou Audrey, embora um pequeno nó de preocupação se formasse no seu estômago. A exposição anual de arte da escola primária era um evento significativo para ela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Penny havia trabalhado durante semanas na sua pintura, e a promessa de Ryan de comparecer significava tudo para a menina. O telemóvel de Audrey tocou com uma mensagem de Ryan. Acabei de confirmar. Vou voar para Chicago amanhã de manhã para uma reunião de emergência com investidores. Talvez não consiga voltar a tempo para a exposição de arte. Podemos remarcar o jantar desta noite para discutir isso? Sinto muito. O seu coração afundou. Ela compreendia as exigências do cargo dele. Gerir uma empresa significava emergências imprevisíveis, mas explicar isso a Penny seria difícil. Antes que ela pudesse formular uma resposta, outra mensagem apareceu. E se eu mandar um carro para levar você e a Penny para jantar na minha casa? Preciso fazer as malas, mas quero ver vocês duas antes de partir. O compromisso atencioso fez Audrey sorrir. Esse era o Ryan por quem ela estava se apaixonando. Alguém que encontrava soluções, que abria espaço para ela e Penny na sua vida complicada. Mais tarde naquela noite, enquanto Penny explorava a espaçosa cobertura de Ryan no centro da cidade, com fascínio e olhos arregalados, Audrey ajudou-o a fazer as malas para Chicago. Nunca vi uma banheira tão grande, disse Penny do banheiro principal. É como uma piscina, riu Ryan, dobrando uma camisa social com eficiência treinada. Sinto muito por amanhã, disse ele baixinho para Audrey. Esta reunião com os investidores surgiu do nada, e se não garantirmos esta ronda de financiamento, o novo projeto de energia sustentável não poderá avançar. Nós compreendemos, Audrey assegurou-lhe, embora a desilusão permanecesse. O teu trabalho é importante. Tu também, ele respondeu, segurando a mão dela. Vocês os dois. Estou a tentar descobrir como fazer isto funcionar. A sinceridade nos olhos dele fez o peito de Audrey apertar. Ela vinha protegendo o seu coração, esperando o momento em que Ryan percebesse que a sua vida caótica e modesta não combinava com a dele. Mas esse momento não havia chegado. Em vez disso, ele parecia cada vez mais determinado a construir pontes entre os mundos deles. Durante um jantar de massa comprada para a viagem servida na louça, ridiculamente cara de Ryan, Penny conversou animadamente sobre a sua pintura para uma exposição. É a nossa família, mas com o Ryan também, anunciou ela entre garfadas de fettuccine. E um cão. Podemos ter um cão, mãe? Audrey quase se engasgou com o vinho. Penny, querida, já conversamos sobre isso. O nosso apartamento não permite animais de estimação. Podemos mudar-nos para cá, sugeriu Penny com a lógica direta de uma criança. O Ryan tem muito espaço. Um silêncio constrangedor se instalou. Eles namoravam há apenas 2 semanas, muito cedo para conversas desse tipo. Audrey sentiu as bochechas a arderem de vergonha. Bem, disse Ryan finalmente com uma expressão indecifrável. Este prédio permite cães. Antes que Audrey pudesse processar isso, nem aqui nem a resposta deles, o telefone de Ryan tocou. Ele se desculpou para atender a chamada, deixando Audrey a pensar se o comentário inocente de Penny tinha ido longe demais. Muito rápido. Quando Ryan voltou, sua expressão estava sombria. Era a Jessica. A situação em Chicago está pior do que pensávamos. Preciso partir esta noite, em vez de amanhã de manhã. Enquanto juntavam as suas coisas para sair, Ryan ajoelhou-se ao nível de Penny. Lamento muito perder a tua exposição de arte, mas prometo que vou compensar-te. Talvez possamos ter a nossa própria exposição de arte privada quando eu voltar. Penny acenou com a cabeça solenemente. Tudo bem. A minha mãe diz que o trabalho é importante. Ela recitou cuidadosamente. Ryan olhou para Audrey com uma mistura de admiração e algo mais profundo nos olhos. A tua mãe é muito sábia, disse ele antes de abraçar Penny gentilmente em despedida. No carro de volta para o apartamento, Penny adormeceu quase imediatamente, exausta pela emoção da noite.
O telemóvel de Audrey vibrou com uma mensagem de Ryan. Já sinto a tua falta. Isto não parece certo. A mensagem trouxe calor e preocupação. Ela estava a apaixonar-se por ele. Tinha se apaixonado, se fosse honesta consigo mesma. Mas as diferenças práticas nas suas vidas eram enormes. Quanto tempo levaria para que a novidade da sua existência desorganizada se esvaísse? Quanto tempo levaria para que a sua falta de pedigree e refinamento se tornasse embaraçosa nos eventos corporativos dele? O dia seguinte trouxe chuva torrencial e uma sala de aula cheia de crianças animadas a prepararem-se para a exposição de arte da noite. Audrey dedicou-se ao trabalho, ajudando os alunos a montar as suas obras de arte e a transformar o ginásio num espaço de galeria. Ela verificou o telemóvel entre as aulas e encontrou várias mensagens de Ryan sobre as suas reuniões em Chicago. A situação estava aparentemente mais complicada do que o esperado, e ele confirmou que não conseguiria voltar naquela noite. No final da tarde, tudo estava pronto para a exposição. Audrey correu para casa para se trocar e ajudar Penny a se preparar, mas encontrou a filha febril e infeliz no sofá. "A minha barriga dói", choramingou Penny, com as bochechas normalmente rosadas agora pálidas. "E a minha cabeça está estranha." Uma rápida verificação com o termômetro confirmou uma temperatura de 38,4 degrees. O coração de Audrey afundou-se, não apenas pela exposição que agora perderiam, mas por Penny, que estava tão animada para apresentar a sua pintura. Ao ligar para a escola para explicar a ausência delas, Audrey sentiu o peso familiar da maternidade solteira a pressioná-la. Essa era a sua realidade, imprevisível, muitas vezes decepcionante, sem ninguém para partilhar o fardo. Esses eram os momentos em que a diferença entre a sua vida e a de Ryan parecia maior. Enquanto Penny cochilava no sofá, Audrey enviou uma mensagem a Ryan explicando a situação. Ela não esperava uma resposta. Ele estava em reuniões importantes o dia todo. Então, quando o seu telefone tocou 20 minutos depois, com o nome dele a aparecer no ecrã, a surpresa misturou-se com o alívio. "Ela está bem?" perguntou Ryan imediatamente. "O que posso fazer?" A preocupação na voz dele trouxe lágrimas inesperadas aos olhos de Audrey. "Ela vai ficar bem. Provavelmente é só uma gripe de 24 horas. Estou mais chateada por ela perder a exposição. Ela trabalhou tanto na pintura. Sinto muito por não estar aí", disse Ryan, com frustração evidente no tom de voz. "Esses investidores estão a ser difíceis. Ainda estamos em negociações. Não precisa de se desculpar", Audrey assegurou-lhe. "A vida com uma criança é assim, imprevisível e confusa." "Mantenha-me informado", pediu ele. "Preciso de voltar para a reunião, mas quero saber como ela está." Depois de desligarem, Audrey preparou-se para uma noite a cuidar da sua filha doente, tentando não pensar muito na reviravolta decepcionante dos acontecimentos. Ela enviou atualizações periódicas a Ryan, sem esperar muito envolvimento, dadas as suas reuniões cruciais. Por volta das 21 horas, uma batida à porta lhe assustou-a. Ao abrir, viu a senhora Garcia, a diretora da escola primária, segurando uma grande tela coberta com um pano. "Achei que a Penny gostaria de ver isto", disse a diretora calorosamente, entrando para revelar a pintura de Penny, montada profissionalmente e acompanhada por uma fita azul com os dizeres "Prêmio Escolha da Diretora." "Os jurados adoraram", explicou a senhora Norm. "Eles disseram que a emoção e o coração da pintura se destacaram entre todas as inscrições." Penny, animada com a visita, gritou de alegria, apesar de estar doente, quando viu a fita. A pintura em si era inconfundivelmente um trabalho infantil, figuras simplificadas de mãos dadas, mas a atenção cuidadosa aos detalhes era evidente. Penny tinha pintado Audrey com o seu vestido verde, sem a lama, ela própria com a sua camisola favorita de dinossauro e Ryan com o que parecia ser uma capa de super-herói. "É a nossa família", explicou Penny a Sra. Garcia com orgulho. "O Ryan não pôde vir esta noite porque teve de salvar a sua empresa em Chicago, então fiz dele um super-herói." Audrey sentiu a garganta apertar-se com as palavras da filha. A pintura revelava o quão rápido Ryan se tornara importante para ambas, uma realidade maravilhosa e assustadora. Depois que a senhora Garcia saiu, Audrey enviou a Ryan uma foto de Penny segurando a fita, seguida de uma foto mais próxima da pintura em si. A resposta dele veio quase imediatamente. "Ela nos vê como uma família." Não era uma pergunta,
mas uma afirmação carregada de significado que Audrey não sabia como interpretar. Antes que ela pudesse responder, outra mensagem chegou. Preciso estar lá. Isso não faz mais sentido. Confusa, Audrey ligou para ele, mas a chamada foi direto para o correio de voz. Ela passou uma noite agitada a verificar a febre de Penny e a pensar no que Ryan queria dizer. Pela manhã, a temperatura de Penny tinha baixado e ela estava mais animada, embora Audrey insistisse para que ela ficasse em casa para descansar. Por volta do meio-dia, quando Audrey estava a aquecer a sopa para o almoço, outra batida na porta. Ao abri-la, ela viu Ryan, desgrenhado e claramente exausto, segurando um ramo de flores silvestres e um dinossauro de pelúcia. Você deveria estar em Chicago, disse Audrey, chocada e momentaneamente sem palavras. Eu estava, ele confirmou entrando. Mas depois de ver aquela pintura, percebi que minhas prioridades estavam erradas. Deixei Jessica para cuidar das negociações finais e peguei o voo noturno de volta. Mas seus investidores podem esperar, ele concluiu com expressão resoluta. Quando vi como a Penny nos vê como uma família, percebi o que estava a arriscar ao não estar aqui. A palavra família pairou entre eles, carregada de possibilidades e receios. Antes que Audrey pudesse responder, a voz animada de Penny chamou da sala de estar. Ryan, voltaste. Enquanto Penny se atirava para os braços de Ryan, esquecendo momentaneamente a sua doença, Audrey observava a interação entre os dois com uma sensação crescente de que estavam numa encruzilhada. O regresso impulsivo de Ryan de Chicago representava mais do que um gesto gentil. Era uma declaração de intenções, uma afirmação sobre onde estavam agora suas prioridades. O que nenhum dos dois sabia era que a sua partida precipitada de Chicago tinha desencadeado outros acontecimentos, acontecimentos que em breve os forçariam a decidir o quanto estavam comprometidos com esta família inesperada que estavam a formar. Na manhã do sábado seguinte, Audrey acordou com o som de Penny a rir na cozinha. Totalmente recuperada da doença, a sua filha aparentemente decidira que 7 horas da manhã era a hora perfeita para o caos do fim de semana. Vestindo o roupão, Audrey arrastou os pés pelo corredor e encontrou Ryan no fogão, ajudando Penny a fazer o que pareciam ser panquecas. Embora a farinha espalhada por toda a superfície sugerisse que uma explosão de panquecas fosse mais precisa. Queríamos surpreendê-la com café da manhã na cama, explicou Penny, com o rosto manchado de massa. Mas a parte da mistura complicou-se. Ryan afastou-se do fogão com um sorriso de desculpa. Desculpa a confusão. Talvez tenha sobreestimado as minhas habilidades para virar panquecas. A domesticidade da cena, Ryan na sua pequena cozinha num sábado de manhã, a preparar o pequeno almoço com a filha, provocou uma onda de emoção em Audrey que era tanto alegria quanto terror. Nas semanas desde que ele voltou apressado, Audrey abanou a cabeça, impressionada com a sua aparente calma diante de um potencial desastre profissional. Como pode ser tão indiferente em relação a isto? Trabalhaste toda a tua vida para construir a Walsh Innovations. Não estou a ser indiferente, disse Ryan, com uma expressão séria. Estou a ser honesto sobre o que é mais importante para mim agora. Ele pegou nas mãos dela. Audrey, conhecer-te a ti e a Penny mudou tudo. Pela primeira vez consigo imaginar uma vida definida por mais do que folhas de cálculo e cotações da bolsa. A sinceridade nos seus olhos deixou-a sem palavras. Este era o momento de ser honesta sobre os seus próprios medos, que a relação deles estava a avançar muito rápido, que a novidade iria passar, que as diferenças entre eles acabariam por separá-los. Em vez disso, ela se viu a perguntar: o que acontece se perderes a empresa? O sorriso de Ryan não revelava nenhum traço de arrependimento. Então, eu começo algo novo. Eu já estava a pensar nisso de qualquer maneira. Um empreendimento menor focado especificamente em soluções de energia renovável para comunidades carentes. Menos potencial de lucro, mas mais impacto direto. Você realmente pensou nisso? Disse Audrey, surpresa. Tive muitas noites sem dormir ultimamente, ele admitiu. Não porque me arrependo das minhas escolhas, mas porque estou animado com possibilidades que nunca considerei antes. Antes que Audrey pudesse responder, o telefone de Ryan tocou. Jessica ligava com uma atualização sobre as negociações da fusão com a Westbrook. Enquanto ele entrava na cozinha para atender a chamada, Audrey ficou a refletir sobre a transformação do homem por quem se estava a apaixonar.
O CEO preciso e organizado estava a abraçar voluntariamente a incerteza pela primeira vez na vida por causa deles. A segunda-feira de manhã trouxe desenvolvimentos inesperados. Audrey estava a supervisionar o tempo livre de desenho dos seus alunos quando a secretária da escola lhe apareceu à porta da sala de aula. "Há alguém aqui para a ver", disse ela com uma formalidade invulgar. "Um tal de Carlton Hayes. Ele diz que é urgente." O nome atingiu Audrey como um balde de água gelada. Carlton Hayes, o investidor que Ryan ofendeu ao deixar Chicago. O que ele poderia querer com ela? Na recepção da escola, esperava um homem imponente na casa dos 60 anos, impecavelmente vestido com um fato que provavelmente custava mais do que o seu salário mensal. Era impossível ler a sua expressão enquanto estendia a mão para cumprimentá-la. "Senhorita Mitchell, obrigado por me receber sem hora marcada. Sei que é a namorada de Ryan Walsh." Audrey apertou-lhe a mão, lutando para manter a compostura. "Sr. Hayes, isto é inesperado. De facto, serei breve, pois tenho a certeza de que precisa de voltar para os seus alunos." Ele estudou-a com olhos calculistas. "Fui informado de que Ryan Walsh saiu da nossa reunião de investimento para assistir à exposição de arte da sua filha. Isso está correto?" "Ele voltou porque a minha filha estava doente", Audrey esclareceu, desconfortável com o escrutínio. A exposição de arte já tinha terminado. Hayes acenou lentamente com a cabeça. "Interessante. E esta relação entre si e Walsh é séria?" Audrey irritou-se com a pergunta intrusiva. "Não vejo como isso é relevante para os seus negócios com Ryan." Um indício de aprovação passou pelo rosto do homem mais velho. "Pelo contrário, é totalmente relevante. Veja bem, passei 40 anos a investir em empresas lideradas por pessoas que priorizam o lucro acima de tudo. Isso me tornou muito rico, mas ultimamente tenho questionado o legado que estou a criar." Ele fez uma pausa, sua expressão suavizando-se ligeiramente. "Quando Ryan saiu daquela reunião, minha reação inicial foi de raiva. Mas, refletindo bem, percebi que estava a testemunhar algo cada vez mais raro nos negócios. Um homem com prioridades claras." A confusão substituiu a postura defensiva de Audrey. "Não sei se estou a entender. Quero investir na Walsh Innovations", afirmou Hayes simplesmente. "Mas somente se Ryan continuar como CEO. Um homem que entende que algumas coisas são mais importantes do que dinheiro é exatamente o tipo de líder que quero apoiar nesta fase da minha carreira." Atordoada, Audrey só conseguia olhar. Hayes continuou. "Vim pessoalmente ao seu encontro porque queria entender o que poderia ser importante o suficiente para fazer Ryan Walsh arriscar tudo. Acho que já tenho a minha resposta." Ele entregou-lhe um cartão de visita. "Por favor, diga ao Ryan que gostaria de retomar as nossas discussões quando lhe for conveniente. E traga a sua filha para a cerimônia de assinatura. Gostaria de ver essa obra de arte premiada com os meus próprios olhos." Hayes partiu, deixando Audrey sem palavras na secretaria da escola. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Ryan. "Reunião de emergência do conselho. Decisão sobre a minha posição hoje. Ligaremos quando terminar." O resto do dia passou com uma lentidão insuportável. Audrey tentou concentrar-se nas aulas, mas a sua mente voltava continuamente para o futuro profissional incerto de Ryan e a visita inesperada de Hayes. Quando foi buscar Penny à creche, ainda sem notícias de Ryan, os seus nervos estavam à flor da pele. "Por que estás tão nervosa, mãe?" perguntou Penny enquanto caminhavam para casa. "Estás sempre a verificar o teu telemóvel como se fosse explodir." "Estou apenas à espera de uma chamada importante, querida", respondeu Audrey, tentando soar casual. Como poderia explicar à sua filha de 7 anos que o homem que se tornara tão importante para ambas poderia estar a passar pelo maior revés profissional da sua vida por causa delas? Estavam a aproximar-se do prédio onde moravam quando um carro familiar parou ao lado delas. Ryan saiu, com uma expressão impossível de decifrar. "Ryan!" exclamou Penny, correndo para abraçá-lo. "Vens jantar conosco? A mãe fez esparguete para levar no frigorífico." "Adoraria jantar", respondeu Ryan. A sua expressão séria transformou-se num sorriso quando ele levantou Penny para um abraço. "Mas primeiro preciso de falar com a tua mãe sobre algo importante dentro do apartamento." Enquanto Penny trocava de roupa, Audrey finalmente fez a pergunta que a consumia. "O que aconteceu com o conselho?" Ryan respirou fundo. "Eles votaram para me manter como CEO com condições.
Preciso demonstrar que a empresa continua sendo minha prioridade e precisamos garantir esse financiamento adicional em 30 dias. Audrey sentiu um alívio enorme. Ryan, isso é uma notícia maravilhosa. Na verdade, tive uma visita muito estranha hoje de Carlton Hayes. Eu sei, Ryan interrompeu, com os olhos brilhando de excitação mal contida. Ele ligou-me logo depois de te ver. Não só ele está de volta como investidor, como aumentou a sua oferta e quer nos conectar com toda a sua rede de investidores socialmente conscientes. Isso é incrível. Audrey respirou fundo, lutando para processar a reviravolta da sorte. Mas por quê? O que o fez mudar de ideia? Ryan aproximou-se, segurando as mãos dela nas suas. Aparentemente, conhecê-la o convenceu de que minhas prioridades estão certas, não distorcidas. Ele disse, e eu cito, qualquer homem que reconhece o que realmente importa na vida é alguém com quem eu quero fazer negócios. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. A mesma coisa que quase custou a empresa a Ryan acabou por salvá-la. Antes que pudessem discutir mais, Penny voltou a entrar na sala, segurando um desenho que tinha feito na escola. Olhem, é a nossa nova casa, anunciou ela, exibindo orgulhosamente uma representação colorida do que parecia ser uma grande casa com 3 bonecos de palitos e um cão à frente. Ryan ajoelhou-se para examinar a obra de arte. É lindo, Penny, mas ainda não temos uma casa. Penny revirou os olhos com a exasperação que só uma criança consegue demonstrar. Foi por isso que eu desenhei, para sabermos o que procurar. Bobinha. Audrey encontrou o olhar de Ryan por cima da cabeça de Penny, uma pergunta silenciosa passando entre eles. Eles nunca tinham discutido arranjos de moradia, mas ali estava Penny, planejando com confiança o futuro deles juntos. Na verdade, disse Ryan cuidadosamente com os olhos ainda fixos em Audrey, eu tenho pensado em procurar uma casa, algo com um quintal e talvez espaço para um estúdio de arte. E um cão? Perguntou Penny esperançosa. Por fim, Ryan riu-se antes de voltar a sua atenção para Audrey. Mas há outra coisa que eu queria discutir primeiro. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Audrey pareceu parar quando ele a abriu, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Eu sei que é rápido, disse ele suavemente. Provavelmente rápido demais para qualquer padrão racional. Mas nada sobre nós seguiu um cronograma convencional desde aquele primeiro jantar, coberto de lama, até agora. E aprendi que, às vezes, quando se tem certeza absoluta de algo, esperar não faz sentido. Ryan, sussurrou Audrey, com lágrimas nos olhos, apesar de seus esforços para contê-las. Eu amo você, Audrey Mitchell. Amo sua vida caótica e linda, sua força, sua compaixão e sua capacidade de ver o extraordinário em... Sim a sermos uma família, sim a construirmos algo real juntos, sim a tudo isso. Enquanto Ryan colocava o anel no seu dedo e a abraçava a ela e a Penny, Audrey refletiu sobre a extraordinária série de eventos que as trouxera até aquele momento. Um carro avariado, uma poça de lama, um encontro às cegas quase abandonado. O que parecia um desastre na altura tinha sido, na verdade, os primeiros passos para algo lindo. 6 meses depois, no quintal da sua nova casa, com o cão que Penny tinha pedido, um animal resgatado chamado Muddy, em homenagem ao início da sua história, Audrey e Ryan trocaram votos, rodeados por amigos, família e uma galeria de obras de arte de Penny que documentavam a sua jornada juntos. Carlton Hayes esteve presente como convidado de honra de Ryan, a fusão com a Westbrook Technologies, que transformou a Walsh Innovations numa líder do setor em soluções de energia sustentável. E no centro de tudo estava a pintura premiada de Penny, agora emoldurada profissionalmente, da família que ela havia imaginado antes que qualquer um deles soubesse que isso era possível. Uma mãe solteira que nunca desistiu. Um CEO que aprendeu o que realmente importava. E uma menina cuja crença inabalável em finais felizes de alguma forma fez tudo acontecer.